Estamos passando por um momento decisivo no Brasil, em que é imprescindível que todos nós saibamos manter o foco nos dois temas mais importantes do país nesse momento. É impossível deixar de lado o que está acontecendo aqui no meu estado, Rio Grande do Sul, mas a gente também não pode deixar de lado a luta contra a censura que foi imposta por esse regime tirânico. Até porque essas duas lutas já se misturaram. O vídeo de hoje é para trazer as atualizações do caso Xandão, mas eu quero abrir com essa notícia aqui da Globo News. Integrantes do governo federal decidiram criar uma sala de situação para monitorar e combater o que especialistas defendem como enxame de desinformação sobre catástrofe no Rio Grande do Sul. As informações são de Daniela Lima, imagina só. Os integrantes do governo federal decidiram criar essa sala de situação justamente para monitorar e para combater o que os especialistas estão chamando de um enxame de desinformação e de notícias falsas no meio de toda essa catástrofe do Rio Grande do Sul. A Dani mostrou isso ontem. Os grupos que monitoram as redes sociais detectaram um movimento, gente, que é um movimento coordenado. É um movimento produzido para espalhar mensagens falsas sobre a atuação do estado do Rio Grande do Sul, também para difamar as Forças Armadas e estimulando um pânico econômico. Enfim, eu vou esmiuçar isso aqui em um próximo vídeo focado na questão do Rio Grande do Sul. Mas desde já é importante destacar que mesmo em meio ao caos completo que assola o meu estado, a grande preocupação do nosso governo é o quê? Lutar contra a desinformação, contra as fake news. Pois é, o fato de que pessoas estão perdendo a vida no Rio Grande do Sul, que estão perdendo tudo, suas casas, seu trabalho, isso é secundário. O grande problema são as fake news. E é assim que eles continuam impondo a censura sobre nós. Como o Guilherme falou aqui, ó, em primeiro lugar, não são mentiras, são vídeos de testemunhas. Em segundo lugar, fake news não é crime. Em terceiro, o governo continua sendo uma porcaria. Tá proibido criticar o governo. E vai continuar se a gente não lutar pela nossa liberdade de expressão. E é por isso que não podemos perder o foco das coisas que eu vou trazer aqui hoje também. Mas é claro, lembrando de continuar ajudando o Rio Grande do Sul, porque ainda temos um longo caminho de reconstrução pela frente. Então, até essa situação passar, eu sempre vou deixar links de vaquinhas na descrição desse vídeo e dos próximos. Bem, agora vamos seguir para a audiência que aconteceu no Congresso americano no dia 7 de maio. Eu vou apresentar para vocês um grande resumo dos principais pontos. A abertura ficou para o congressista americano Smith, que citou artigo do New York Times para denunciar os abusos do Supremo Tribunal no Brasil. Confiram a fala dele. A perseguição de oposição política, incluindo prender figuras da oposição, violações de liberdade de expressão, incluindo a perseguição de jornalistas, silenciar a mídia da oposição, banir indivíduos das redes sociais, com censura enquanto se alega lutar contra a desinformação e muitas violações do Estado de Direito. O governo do Brasil perseguiu jornalistas brasileiros e opositores políticos nos Estados Unidos também, e usou avisos vermelhos da Interpol, intimidação social, ameaças de extradição e, segundo uma vítima credível de opressão internacional, buscou usar o FBI como um garoto de recado. Eu gostaria de dizer que legislação que eu já apresentei sobre crime transnacional em breve será apreciada pelo comitê e eu endosso. E essa legislação é projetada para parar governos, incluindo China e outras ditaduras, de intimidar pessoas aqui nos Estados Unidos de uma forma tão crassa que é o que eles fazem. Em dezembro de 2022, Mary O'Grady, que escreve uma coluna semanal sobre a América Latina no Wall Street Journal, escreveu que a repressão é pedida não pelo executivo, mas pelo judiciário. Uma ameaça maior, ela aponta, já que a Suprema Corte de 11 membros está além da sua autoridade e abusando do Estado de Direito para motivos políticos sem consequências. Quando a Suprema Corte se torna um aliado de políticos corruptos, a democracia está em perigo. Ela continua. O Brasil chegou em tal momento. A Corte censurou discursos políticos de líderes empresariais, oficiais eleitos do Congresso, congressistas e plataformas de entretenimento e notícias da direita. Isso foi feito com a ajuda do Conselho Especial do Tribunal Eleitoral para combater a desinformação, que age como um Ministério da Verdade. De fato, a repressão é feita por um homem, o ministro da Suprema Corte brasileiro, Alexandre de Moraes. No final de janeiro de 2023, o New York Times noticiou, aspas, isso é do New York Times, ele usa uma interpretação vaga dos poderes da corte e buscou investigar e perseguir, bem como silenciar nas redes sociais qualquer um que ele considere uma ameaça às instituições do Brasil. Ele prendeu pessoas sem julgamento por postar ameaças nas redes sociais, ajudou a sentenciar um congressista empossado a cerca de 9 anos de cadeia,
ordenou operações policiais contra empresários com poucas evidências e unilateralmente barrou uma quantidade substancial de posts nas redes sociais. Isso vem do artigo do New York Times. Desde janeiro de 2023, os abusos cresceram e se espalharam, e em ondas cada vez maiores de perseguição, e quase todas as grandes mídias ignoraram essa história. E isso tem que mudar. E isso é o que, com essa audiência, esperançosamente seja um pivô. E com esse comitê poderíamos fazer isso, e eu tenho leis nas quais estou trabalhando agora, uma lei pela democracia, já houve muitas antes no passado, a da Bielorrússia de 2004 e muitas outras. Essa será focada em direitos humanos e democracia no Brasil, essa próxima lei. Grandes grupos de direitos humanos disseram pouco. Outros vieram e cederam uma quantidade muito grande de dados sobre a expansão de graves violações de direitos humanos no Brasil, cancelamento de redes sociais, perseguição política, prisão de oposição. Então, como vocês viram, já na abertura, o congressista Smith confirmou que está em desenvolvimento uma lei para garantir a liberdade de expressão no Brasil. Ele também citou todos os mandos e desmandos do Alexandre de Moraes e escancarou a perseguição política que a direita brasileira vem sofrendo nos últimos anos. Depois do Chris Smith, teve uma congressista democrata que só falou bobagem, a gente vai ver ela mais adiante, mas eu vou seguir primeiro com os depoimentos mais pertinentes. Então, na sequência, tivemos o CEO do Rumble, que teve uma participação muito importante porque confirmou que, basicamente, ele precisou remover o Rumble do Brasil por causa da tirania do nosso Supremo Tribunal. Então, vamos ouvir o relato. Meu nome é Chris Pavlovski. Eu sou do Canadá e sou o presidente e CEO do Rumble. É extremamente preocupante para mim que, em 2024, eu tenho que vir na frente do Congresso americano para depor que esses direitos fundamentais estão sob ameaça. Por anos, nós vimos plataformas darem shadow ban em ideias com as quais não concordavam, em uma supressão sutil de opiniões e ideias que não estavam na norma, como era dita por alguns. Hoje, a censura que vemos é muito mais perversa. Governos estão agindo de forma que só imaginávamos há 50 ou 60 anos atrás, abertamente pedindo que plataformas censurem e derrubem conteúdo que não é favorável. Eles estão de volta nos negócios, de achar que sabem o que é melhor, de ditar e controlar conversas e suprimir direitos humanos. Isso não são medos teóricos. Essas coisas estão acontecendo e eu sei disso pessoalmente como CEO de uma plataforma que recebe exigências de governos no mundo todo. Uma das primeiras instâncias que já experimentamos veio da China comunista. Governos comunistas frequentemente reprimem uma série de liberdades, incluindo a de expressão. No entanto, nós ficamos surpresos em 2022 quando recebemos pedidos do governo francês para bloquear certas fontes de notícias. As pessoas certamente possam questionar a credibilidade de notícias, mas não devia ser o trabalho de qualquer governo ficar selecionando e limitando acesso à informação. Ao invés de ficar de acordo com o pedido do governo francês, simplesmente desabilitamos o acesso ao Rumble na França e contestamos a legalidade dessa exigência. Quero ser claro, o Rumble tem uma série de guidelines de conteúdo, termos e condições, mas o conteúdo que o governo francês estava pedindo para censurarmos não violava qualquer um de nossos termos. Ao invés, era contra notícias russas. Mais cedo nesse ano, nós recebemos pedidos do governo brasileiro para bloquear certos criadores de nossa plataforma e, novamente, o conteúdo não violava nossos termos e nossas condições, mas, ao invés, eram de opiniões que não eram populares no Brasil na época. O Rumble fez uma decisão muito difícil de não estar de acordo com esse pedido do governo. Nós decidimos tirar o acesso dos nossos usuários no Brasil enquanto contestávamos a legalidade da Suprema Corte. Não para por aí. No mês anterior, recebemos pedidos da Nova Zelândia e da Austrália para censurar conteúdo politicamente não popular. Países em todos os hemisférios, todos os membros das Nações Unidas, não estão mais guardando o direito humano à liberdade de expressão. Está fora de controle e deveria alarmar todos nesse quarto. Como esse comitê sabe, os Estados Unidos está envolvido em tantas iniciativas para proteger a democracia pelo mundo, mas quando se trata de proteger a liberdade de expressão e proteger negócios americanos que tentam manter esse direito no Brasil, os Estados Unidos está quieto. Não pode ficar desse jeito. Não importa qual plataforma tem o conteúdo. Hoje é o Rumble, ontem era o X e amanhã pode ser o New York Times. A plataforma não importa. O direito universal da liberdade de expressão, o cerne da democracia ocidental está sob risco. A América tem que dar um passo adiante e ter um papel de liderança. O Rumble nunca vai dar para trás da nossa missão. Nós somos a ponta da lança nessa luta. Nós pedimos que todos, especialmente o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que se junte a nós. Eu vou fechar com um pensamento. Todo regime totalitário que já esmagou os direitos de indivíduos buscou controlar o que as pessoas podem dizer e podem ouvir. Nunca são os caras bonzinhos que estão censurando. Se os Estados Unidos não se deram um passo adiante pela liberdade de expressão, quem vai? Obrigado a todos novamente pela oportunidade de estar com vocês hoje. Adorarei receber suas perguntas. O discurso foi irretocável, né? Como ele colocou perfeitamente, nunca são os mocinhos que pedem pelas restrições à liberdade de expressão.
que pedem por censura. E não é mera coincidência que é basicamente a esquerda ao redor do mundo que está clamando por censura em tudo que é país. E se o CEO da Rumble já foi taxativo ao dizer que está acontecendo uma censura no país e que os Estados Unidos precisam lutar contra isso, em nome do pilar mais fundamental de qualquer democracia, que é a liberdade de expressão, o Michael Shellenberger, dos Twitter Files, que depôs na sequência, não foi menos enfático ao denunciar os absurdos que estão acontecendo aqui no nosso Brasil. O Brasil tem sido uma democracia liberal por mais de 30 anos. Durante esse período, houve eleições livres e justas, as pessoas foram livres para expressar suas visões, e é notável para mim que a própria Constituição do Brasil, especificamente, promove liberdade de expressão, aspas. Toda e qualquer censura de ordem artística, política ou ideológica está no artigo 5º, artigo 220, parágrafo 22 da Constituição brasileira, é proibida. Hoje, o Brasil não é mais uma democracia liberal. É uma democracia iliberal, e pessoas, incluindo ex-membros do PT e acadêmicos, dizem ter medo de falar o que pensam, inclusive sobre a opressão do seu país à liberdade de expressão. Eu agora estou sob uma investigação criminal da Polícia Federal Brasileira e da Procuradoria-Geral Brasileira. A evidência sugere que a Suprema Corte Brasileira, o STF, e a Corte Eleitoral, o TSE, que estão sob influência pesada de um único juiz chamado Alexandre de Moraes, estão diretamente interferindo em eleições ao exigir o fim das plataformas de jornalistas independentes e de políticos em todas as grandes plataformas de vídeo. De Moraes não simplesmente está exigindo que plataformas de redes sociais censurem conteúdo específico, como jornalistas controversos ou políticos. Está exigindo que todas as redes sociais os banam para sempre, e frequentemente faz isso através de audiências secretas, sem direito a apelo. Isso é importante destacar. Uma pessoa não pode ser um político ou ser um jornalista independente na época da internet se você não pode se comunicar nas redes sociais. Dessa forma, a censura no Brasil é a pior que eu já vi em qualquer democracia ocidental. De Moraes agiu de forma unilateral para inventar leis e estão interferindo não só com eleições, mas também com o papel do Congresso. O meu envolvimento começou em 3 de abril de 2024, quando eu publiquei os arquivos do Twitter Brasil. Eles mostram o ministro de Moraes ilegalmente exigindo que Twitter revelasse informação privada de usuários do Twitter que usavam hashtags que ele considerava inapropriadas, e exigiu o fim da plataforma de jornalistas independentes e políticos. 3 dias depois, em 6 de abril, a X-Corp, antes do Twitter, anunciou que uma corte brasileira estava querendo que bloqueasse certas contas no Brasil. Depois, Elon Musk disse que o X ia desafiar as ordens e tirar todas as restrições. Um dia depois, no 7 de abril, Moraes anunciou uma investigação criminal contra Musk por obstruir justiça, espalhar desinformação e permitir que pessoas que Moraes tinha banido e se expressassem livremente. De Moraes deu 120 mil dólares de multa por dia para de Moraes. Em 15 de abril, o advogado-chefe do X no Brasil renunciou ao cargo com medo por sua segurança. Depois, a Polícia Federal Brasileira publicou 2 relatórios que sugeriam que eu estava sob investigação criminal por publicar o Twitter Files Brasil. Os relatórios alegavam que as pessoas que Moraes havia exigido censura haviam se comunicado no X, em particular pelo Spaces do X. Isso é mais evidência de que de Moraes está obcecado com silenciar seus oponentes. Não foi suficiente para o X bloquear seus perfis no Brasil. De Moraes agora quer que esses indivíduos não possam falar no exterior. O relatório da Polícia Federal que fala sobre mim sugere que eu era de alguma forma suspeito por ter só por seguir uma pessoa no X, que era o Elon Musk. Não há nada de suspeito nisso. Eu estou pagando Musk, não é do outro jeito. 3 dias depois, Jorge Messias, do Brasil, pediu que a Suprema Corte tivesse perseguição e investigação dos possíveis culpados. O relatório dele falava especificamente de mim. Em nenhum momento, o procurador-geral disse que eu ou meus coautores, Eli Vieira e David Agape, havíamos apresentado informação que não era precisa. Na verdade, o memorando de 6 páginas dele dizia que eu estava publicando excetos de conteúdo de decisões judiciais em uma tentativa de desestabilizar o Estado Democrático de Direito. Mas ambas as acusações também não são verdade. Nenhum dos arquivos do Twitter tem qualquer informação judicial confidencial. Os Twitter Files Brasil tinham estritamente e-mails entre funcionários do Twitter. Não havia um único caso onde publicamos informações judiciais confidenciais. Nesse caso, era imperativo que publicássemos os arquivos do Twitter precisamente para proteger o direito do povo brasileiro à privacidade, liberdade de expressão e democracia. Além disso, esse ataque contra mim é altamente seletivo. As mídias noticiosas brasileiras já noticiaram decisões sigilosas judiciais por anos e não sofreram nada disso como essas investigações ultrajantes que estou recebendo. Além disso, não tem qualquer lei no Brasil que proíba, aspas, a desestabilização do Estado Democrático através de meios não violentos. A lei só proíbe ataques violentos à democracia. Dessa forma, o Procurador-Geral abusou de seu poder e agiu como um legislador. Os
usurpando o Congresso brasileiro. E só imagine por um instante que o Brasil criminalizou algo tão vago como desestabilizar o Estado Democrático de Direito. Uma lei como essa deixaria que Lula prendesse manifestantes não violentos, jornalistas e rivais políticos. Estive no Brasil e falei com dezenas de brasileiros, incluindo advogados respeitados e professores. E a vasta maioria me disse que estava chocado com o que estava acontecendo e que tinham medo demais para dizer o que pensavam. Nós estamos em um momento muito perigoso. A democracia do Brasil está sob risco, apesar de sua forte proteção constitucional. Obrigado, presidente. Obrigado por me deixar depor. Mais um discurso firme contra o Xandão dentro do Congresso americano. O negócio tá ficando cada vez mais feio, hein? Mas calma que ainda vai piorar. Depois do Schellenberger, foi a vez do Paulo Figueiredo encerrar os depoimentos antes das considerações e questionamentos dos demais congressistas americanos. Pois é, o Elon Musk não foi depor nesse primeiro momento, mas a informação que eu tenho até então é que existe algo, para além do depoimento do Elon Musk aqui no Brasil, preparado aí com uma participação do bilionário, ainda nesse tema da defesa da liberdade de expressão no Brasil. Então, nós temos a real possibilidade, tem algumas coisas envolvendo o Elon Musk que eu não posso falar, mas vão ter algumas coisas boas aí envolvendo o Brasil e o Elon Musk no futuro próximo, e uma das previsões envolve também a ação dele no Congresso dos Estados Unidos. É importante dizer que às vezes as pessoas confundem, mas tem duas frentes paralelas agindo nos Estados Unidos que se conectam. Uma delas é o Comitê das Relações Exteriores, que é o do Chris Smith, e o outro é o Comitê Judiciário, que é o do Jim Jordan. O Comitê das Relações Exteriores foi o que fez a audiência, e o Comitê do Judiciário foi o que liberou as decisões do Alexandre, tornou as decisões do Alexandre públicas, né, parte dos Twitter Files. Então, você tem duas frentes agindo em conjunto e de forma... a gente tenta, pelo menos aqui, que sejam mais ou menos coordenadas. Inclusive, assim que eu terminar aqui com vocês, às 11 horas aí do Brasil, a minha reunião é justamente com esse pessoal do Comitê Judiciário, para a gente enxergar o que dá para fazer para restaurar a democracia no Brasil. Então, nesse vídeo, a participação do Elon Musk vai ser bem pequena, mas em breve eu garanto para vocês que ele vai aparecer um pouco mais aqui pelo canal. Enfim, vamos acompanhar o depoimento do Paulo Figueiredo no Congresso americano. Ao final de 2022, ano da última eleição presidencial no Brasil, eu era um comentarista político na JP News, uma rede de TV frequentemente comparada à Fox News americana. O show de prime time que eu estava foi elegido o melhor pelo país e havia mais audiência que as últimas duas redes combinadas, incluindo o CNN. Eu tinha mais de 5 milhões de seguidores em todas as redes sociais, com mais engajamento que virtualmente qualquer jornalista. Sob qualquer medida, eu era um dos jornalistas mais influentes do país, até que eu comecei a ser alvejado por uma série de decisões da mais alta corte do país. Em dezembro de 2022, eu tive todas as minhas redes sociais canceladas para brasileiros. Depois eu descobri que a ordem também congelava meus bens financeiros, suspendia a confidencialidade das minhas transações, ameaçava multas toda vez que eu dizia algo que não estava de acordo com o ministro Alexandre de Moraes e até cancelaram meu passaporte brasileiro. Eu desapareci de todo o meu público. Esse é o equivalente moderno de ser mandado por uma cadeia, como foi meu bisavô. Em janeiro de 2022, depois da posse de Lula e as revoltas de 8 de janeiro, o Congresso brasileiro teve um caso contra a JP News, acusando o caso de financiar a revolta e desmonetizaram e ameaçaram a concessão pública e a Jovem Pan cedeu e demitiu todos os seus comentaristas conservadores e adotaram uma linha mais pró-morais. Eu estava desempregado, com tudo congelado e sem minhas redes. O Rumble e o Locals prometeram sempre manter a liberdade de expressão. Então eu me juntei a eles, me tornando um dos principais criadores de conteúdo em cada um, com 120 mil no Rumble e cerca de 6 mil inscritos pagos no Locals. Mas em 2023, ordens absurdas e morais e a supressão, comigo como um dos principais alvos, acabaram fazendo com que ambas as plataformas fossem fechadas para todos os brasileiros. Em 8 de fevereiro de 2024, mídia brasileira noticiou uma nova ofensiva contra mim. Eu estava sendo investigado por falar de forma precisa na TV sobre o alto comando brasileiro e seu papel em dezembro de 2022. Nessa investigação, houve uma nova medida, proibindo que eu tivesse contato com o ex-presidente Bolsonaro e com qualquer outra pessoa investigada. Uma tática clara de intimidação que cerceia a minha atividade jornalística. Existe um único objetivo por trás de cada uma dessas coisas. Um fator comum, Alexandre de Moraes. Lembre desse nome. Ele é de fato o ditador do Brasil. Ele é um ministro da Suprema Corte, ele dirige o TSE, a Corte Eleitoral, e ele também está adiante da infame investigação de fake news, que começou em 2019 e segue até hoje. Um precedente alarmante. Ao longo de tudo isso, meu trabalho estava ocorrendo do meu estúdio,
na Flórida, onde eu morava desde 2016. Eu, portanto, estava sob a jurisdição desse país o tempo todo e, consequentemente, era protegido pelos direitos garantidos pela primeira emenda da Constituição americana. As companhias americanas têm obedecido ordens ilegais diretamente de ministros brasileiros, sem procedimentos internacionais, e estão cedendo dados de indivíduos que estão sob jurisdição americana. Esse Congresso deveria lidar com isso, já que não só viola nossos direitos constitucionais, mas também expõe um risco de inteligência e possivelmente viola a FPA. De forma alguma, eu fui o único jornalista afetado. No mesmo dia, um jornalista premiado, Fábio Constantino, que está aqui, e Guilherme Fiuza, foram alvos de decisões que eram copia e cola disso. Outros jornalistas, como Alan dos Santos, também presente aqui hoje, enfrentaram medidas até mais duras, incluindo ordens de prisão. O podcaster libertário Monark, conhecido como Joe Rogan brasileiro, sofreu um destino semelhante. Estão ambos exilados nos Estados Unidos. Há outros exemplos, incluindo congressistas ou mesmo a juíza Ludmila Grillo, aqui na audiência, um congressista como Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, também estão aqui, o Marcelo Hatten, Carlos Ordi, Alexandre Ramagem, Carla Zambelli, muitos outros membros do Congresso e mesmo o senador Marcos Duval, que teve suas redes sociais bloqueadas, seus escritórios invadidos. O congressista Daniel Silveira atualmente está 9 anos na prisão por gravar um vídeo criticando duramente Moraes. O ex-congressista Deltan Dallagnol, o ex-procurador que colocou o Lula condenado por corrupção, também está aqui, por ordem de Moraes. Uma pesquisa mostra que 70% dos congressistas brasileiros acreditam que a Suprema Corte invade sua jurisdição. 2/3 dos brasileiros acreditam que o país vive sob uma ditadura judiciária. Demonstrações com centenas de milhares de pessoas são principalmente contra Moraes. O povo brasileiro e o Congresso sabem que Moraes está fora de controle, mas estão paralisados com medo. Muitos perguntam como um único juiz pode fazer tantas coisas, dado que o Brasil tem leis para a liberdade de expressão. Na verdade, Alexandre de Moraes não tem esse poder por lei, e suas ações flagrantemente violam a Constituição do Brasil, especificamente o artigo 5º, artigos 4, 9 e artigo 220, bem como leis internacionais das quais o Brasil é signatário, como o artigo 13, parágrafos 1 e 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos e o artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa censura e perseguição acontecem dentro de processos ilegais, como a dita investigação das fake news, que agora investiga até Elon Musk. De Moraes age como a suposta vítima, investigador, procurador e é o juiz, sem direito a recurso. Ele também age através do seu cargo no TSE, que deu para ele poderes diferenciados durante as eleições de 2022, que persistem até hoje. Esses atos ocorreram de forma velada, com casos correndo sob sigilo judicial e com advogados sem acesso aos arquivos. Meu caso é icônico. Por 1 ano e meio estou sofrendo as penas sem ter sido formalmente noticiado dos procedimentos contra mim, me tornando incapaz de me defender. Eu só sei das decisões contra mim por causa de quando o Comitê Judiciário dessa Câmara deu um pedido pelas decisões judiciais. Os específicos me chocaram e chocaram o mundo e chocaram o povo brasileiro. Esse sigilo acontece porque o Brasil não tem mais nenhuma lei criminalizando fake news, o que quer que seja. Por esse motivo, Moraes tem uma série de alegações na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas lamentavelmente eles estão sentados sobre os casos. Os Estados Unidos talvez tenham um papel amplo nesse senso. Alguns poderiam dizer que o governo americano e ONGs agiram diretamente para fortalecer a censura no Brasil. Primeiro, o governo americano talvez tenha ajudado o TSE brasileiro a desenvolver estratégias para, aspas, combater desinformação e tenha fortalecido práticas de censura com agentes do FBI e oficiais do Departamento de Justiça participando em reuniões do TSE, com participação também da Inteligência Brasileira de Inteligência BIM. Essas reuniões marcaram o início da escalada autoritária do TSE. As táticas destacadas recentemente do relatório dessa Câmara detalham como o governo Biden coagiu companhias de Big Tech a censurarem americanas, o que é muito próximo do modus operandi acontecendo no Brasil. No entanto, enquanto o governo Biden agiu de forma principalmente informal, Moraes deu ordens judiciais pela Corte Suprema do Brasil, ameaçando multas em desconexão ou desconexão completa do Brasil para as Big Techs, como aconteceu com o Telegram em 2022. ONGs como americanas, como a Ford Foundation e a Open Society de George Soros, fundaram iniciativas que trabalharam perto de Moraes. Cederam relatórios cruciais para a sua investigação de fake news. Mas talvez a campanha sistemática que usou todo o poder soft power da democracia americana em uma chamada campanha discreta para proteger a democracia brasileira, de acordo com um artigo do Financial Times. Isso incluiu
ações sigilosas de altos oficiais americanos, como o diretor da CIA e o Conselho de Segurança Nacional de Biden, que ameaçaram oficiais, militares e políticos brasileiros com sanções para garantir que Moraes não tivesse qualquer desafio. É esclarecedor porque os Estados Unidos, tradicionalmente, que promove liberdade de expressão e democracia, usaria seus principais oficiais para apoiar a censura e para apoiar um presidente alinhado com China, Rússia, Hamas, Cuba, Venezuela, cartéis de drogas e oposto a interesses americanos globalmente e que mesmo mina o dólar como uma moeda global. O diretor da CIA, William Burns, e outros oficiais do governo Biden continuaram pressionando oficiais do governo da Silva, ajudando oficiais do governo Lula da Silva e o TSE a, aspas, combater desinformação. O que nós sabemos agora é uma palavra para censurar discurso desagradável. Além disso, uma delegação brasileira que apoia o regime de Lula da Silva, incluindo uma congressista do Partido Comunista, visitou Washington, D.C. semana passada para encontrar membros do Partido Democrata e outros congressistas. Senhor presidente, você sabe muito bem dos imensos desafios que você teve que superar para que essa audiência ocorresse. Bem, no Brasil, no final das contas, cabe ao povo brasileiro resolver seus próprios problemas, mas é importante que os Estados Unidos da América novamente sejam uma força para a liberdade e não mais uma para a censura. O Congresso dos Estados Unidos tem enormes poderes sob sua jurisdição. Peço que os use. Primeiro, garanta que o regime Moraes-Lula pare de operar nas sombras. Como está em João 8:32, saberás a verdade vos libertará. O Brasil tem que estar mais frequentemente em audiências e o Congresso tem que usar seus poderes para trazer luz ao fato de congressistas visitem o Brasil. Eu falo por parte dos congressistas brasileiros aqui. Vocês são bem-vindos no nosso parlamento e a sua presença trará visibilidade maior do que nós temos tido. Segundo lugar, usem poderes de supervisão contra políticas do Poder Executivo que afetam não só as liberdades no Brasil, mas os interesses do governo americano no mundo todo, alimentando regimes hostis à América como a China. Terceiro, recursos indo para a OEA. O pagador de imposto americano não deveria estar dando recursos para agências que não estão fazendo os interesses do povo. Por fim, sanções a oficiais brasileiros que violam sanções e sanções a oficiais que violam as liberdades do povo brasileiro. Isso é o que imploro de vocês por parte de milhões de brasileiros. O Paulo foi quem fez o discurso mais longo e detalhado e também foi um dos que mais bateu de frente com a narrativa dos congressistas democratas. A gente já vai ver mais sobre isso na sequência. Depois dele foi a vez de um representante da esquerda brasileira, chamado Fábio de Sá. E ele basicamente repetiu a mesma lorota de sempre, do 8 de janeiro, que o Bolsonaro é golpista, que o Xandão só ultrapassou os limites porque os bolsonaristas é que são antidemocráticos. E sobre isso, o Deltan Dallagnol escreveu para a Gazeta do Povo uma matéria com a chamada "Um corrupto na presidência e um totalitário no STF, Congresso dos Estados Unidos, estuda o Brasil". A gente já vai ver a que se refere essa chamada, mas o interessante é que nessa matéria ele refuta todos os pontos mirabolantes levantados pelo esquerdista que foi lá passar vergonha no Congresso americano. O Eli Vieira, dos Twitter Files, até destacou um trecho no seu Twitter em que o Deltan fala: "Eu me dei o trabalho de ler toda a sua pesquisa, do Fábio de Sá, e fiz um artigo aqui para a Gazeta do Povo rebatendo cada linha do estudo, que é falho, omisso quanto a inúmeros fatos e que se parece mais com uma teoria da conspiração da esquerda". Sabe qual foi a resposta do Fábio? Me deu uma carteirada em pleno Twitter, dizendo que ele escrevia para um grande jornal como a Folha de São Paulo e eu escrevia apenas para a Gazeta do Povo, como se o próprio Fábio fosse superior a mim por isso. Então eu nem vou me dar o trabalho de gastar tempo do vídeo enchendo o ouvido de vocês com esse discursinho batido da esquerda. Agora, tem uma parte do discurso do Paulo Figueiredo que também é importante destacar. Ele falou sobre as inúmeras denúncias contra o Xandão que foram feitas na Organização dos Direitos Humanos. Porém, felizmente, depois dessa sessão do Congresso americano, nós tivemos mais boas notícias, como essa aqui, que saiu lá no Metrópolis. Câmara dos Estados Unidos aciona OEA sobre decisões de Moraes. Presidente da subcomissão da Câmara dos Estados Unidos diz ter recebido denúncias de violação de direitos humanos relacionadas às decisões do Xandão. E o próprio Paulo Figueiredo acaba confirmando a informação num vídeo que ele publicou posteriormente no seu canal. Uma coisa concreta que está acontecendo, que está em curso, é que o Comitê de Direitos Humanos, o Subcomitê de Direitos Humanos do Comitê de Relações Exteriores, que é quem trata das violações de direitos humanos internacionais, vai pedir explicações ao Alexandre de Moraes sobre essas violações. Esse é o primeiro passo. Então, eu tô torcendo para que eles deem 72 horas para o Alexandre explicar, porque eu gosto de um certo requinte de crueldade. Mas eles vão devem enviar um ofício pedindo explicações para o Alexandre de Moraes, com cópia para o presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado, perguntando ao Alexandre sobre as violações de direitos humanos, dizendo: olha, nós vamos preparar uma legislação dura impondo sanções ao governo brasileiro e a agentes públicos. Por favor, explique o que está acontecendo, porque a gente vai usar as suas respostas para formular a nossa legislação. Caso o governo brasileiro não responda, que é o que a gente está esperando, que o Alexandre de Moraes não responda, mas vai ser a imprensa será noticiado à imprensa essa indagação, esse pedido de explicações. Caso ele não responda,
eu imagino que até o final do mês seja apresentado um projeto de lei na Casa dos Representantes, a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, impondo sanções ao Brasil. O Chris Smith, que é o presidente desse comitê, já avisou que isso vai acontecer, já anunciou que vai acontecer, que vai produzir legislação, mas achou por bem antes ouvir ao Alexandre e está ouvindo também ao EA, que em breve, que por um acaso, com um passe de mágica, né, nós passamos 2 anos batendo na porta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e eles não nos ouvindo. O doutor Ezequiel, que estava aqui, pode contar, inclusive, que ele esteve lá com mais de 100 casos de denúncia, e eles nunca deram bola pra gente. Aí, subitamente, depois da audiência, no mesmo dia da audiência, às 2 da tarde, eu recebi um e-mail deles me pedindo uma reunião comigo e com os deputados. Eu falei, uau, poxa, funcionou como uma mágica. Você vê que se acende a luz, as baratas saem correndo. É sempre a velha história. E como vocês viram no discurso de abertura do Chris Smith, de fato, ele próprio confirmou a confecção dessa lei para garantir a liberdade de expressão aqui no Brasil. Então, esses são alguns dos bons frutos que estamos colhendo como resultado dessa audiência no Congresso americano. Mas ainda tem mais. Eu não vou ter como esmiuçar isso nesse vídeo, mas novos documentos foram revelados pelo Congresso americano e mostraram mais ordens do STF para derrubar contas da direita no Brasil. A gente já sabia que tinham muitos esqueletos no armário, então quanto mais a gente investiga, quanto mais a gente mexe, mais rastros de destruição a gente encontra. Além disso, o New York Times voltou a falar desse episódio. Os novos atores da política brasileira? Elon Musk e os republicanos. O empresário bilionário e os republicanos da Câmara deram nova vida ao ex-presidente Jair Bolsonaro ao atacar o Supremo Tribunal Federal do Brasil. O Eli fez um bom resumo dessa matéria escrita pelo Jack Nickas. O jornalista americano diz que o Musk deu um gás para o movimento que estava enfraquecido. Também diz que o Xandão com frequência ordenou a remoção de conteúdo que as redes sociais manteriam no ar conforme suas próprias regras, o que a gente já está cansado de saber. Ele cita casos dos 8 empresários perseguidos por causa de uma conversa privada e que o Luciano Hang segue impedido de usar as redes sociais apesar do arquivamento do resto das denúncias, o que é um completo absurdo. Essa história toda do Luciano Hang é totalmente absurda. Na verdade, tudo nesse caso é absurdo, mas tem alguns pontos que conseguem ser mais absurdos que os outros. E entrevistou o advogado Ronaldo Lemos, que disse que não há mais emergência no Brasil para que Moraes continue a sua abordagem agressiva. E aí o Eli coloca um ponto dele em que eu concordo integralmente. Eu digo que nunca houve justificação para nada disso. Emergência nenhuma autoriza um juiz a atropelar a lei e a Constituição, que não foi feita apenas para tempos de normalidade. E especialmente emergência que está mais dentro da cabeça de um grupo ideológico financiado por dinheiro internacional que trabalha há anos para implantar a sua definição mais restritiva de liberdade de expressão do que aquela que já está na lei. Perfeita a colocação do Eli. Porém, não terminamos de ver o que aconteceu lá no Congresso americano. O Mário Naufal também lançou essa informação aqui. O Congresso dos Estados Unidos acusa funcionários brasileiros de violação de direitos humanos em grande escala. Carta ao comissário brasileiro Clark e o relator especial Vaca diz o seguinte: foram feitas alegações credíveis de violações em massa da liberdade de expressão, incluindo a censura imposta através de abusos da autoridade judicial e o amordaçamento dos meios de comunicação da oposição. Ou seja, essa carta é mais uma demonstração de que boa parte dos congressistas americanos já percebe o Brasil realmente como uma pseudodemocracia que não possui liberdade de expressão e com graves problemas de censura e perseguição política. Inclusive, uma das pessoas que mais se destacou nessa audiência, que mais chamou atenção, foi a deputada americana Salazar, que foi contundente e chamou o Xandão de tirano mesmo. Primeiro, ela começou citando os crimes, as situações em que a nossa legislação foi rasgada completamente pelo Supremo Cabeça de Ovo, vamos ver aqui. Acho que podem ajudar a esclarecer quem o senhor de Moraes é, e isso são fatos. Primeiro fato, ele deu a ordem para derrubar um post que dizia que Lula da Silva apoiava Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. Bem, é verdade. Então, por que os brasileiros não podem saber disso? Então, o senhor de Moraes pegou a foto dele, ordenou que fosse derrubado. Número 2, ele deu 1 hora à companhia, ao Twitter, para derrubar posts de políticos conservadores, ou eles receberiam multas de $30.000. 1 hora. E se você ler o e-mail 30 minutos depois? Então você só tinha 30 minutos para derrubar. Ou receber uma multa de $30.000. E esses 2 políticos estão aqui, Carla Zambelli e Marcel Van Hatten. E aí a fala dela que mais viralizou pela internet. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians.
They deserve a lot better. Mas vocês acham que parou por aí? Pois não parou não. Essa mesma deputada também lançou o seguinte. Aqui ó, matéria da Gazeta do Povo, para quem ela cedeu entrevista. Deputada norte-americana defende que Estados Unidos retirem o visto de Alexandre de Moraes. Pois é, meus queridos, o cerco tá fechando, o ditador tá caindo. Inclusive tem notícia dizendo que o Xandão cancelou viagem para os Estados Unidos. Algumas até especulam que por receio aí de poder perder o passaporte. E não só isso. Olha só, Coronel Naime acaba de receber liberdade provisória após 461 dias preso. O ministro Alexandre de Moraes determinou liberdade provisória do coronel. Ele é réu no processo do 8 de janeiro. Que coisa estranha. Xandão cancelando viagem para os Estados Unidos, liberando o Coronel Naime. Até a Folha de São Paulo lançando matéria como essa aqui, ó. Moraes põe freio em ofensiva contra bolsonarismo e reduz tom em decisões. E o Deltan Dallagnol deu uma provocada. Puxa vida, mas o que será que aconteceu? Teve alguma reviravolta que não ficamos sabendo? Então, para quem estava se perguntando se todas essas movimentações teriam algum resultado, se levariam a gente para algum lugar, olha, parece que já está levando. O Paulo Figueiredo fez um comentário que acho que traduz bem a situação. Definitivamente, ainda não conseguimos derrubar o Xandão, mas nós colocamos ele em modo de defesa, o que, dado o contexto dos últimos anos, já é uma grande vitória, é um grande passo dado na direção correta. Porque é inegável que nesses últimos anos o Xandão apenas seguiu na ofensiva, extrapolando cada vez mais os seus poderes e agindo como um verdadeiro ditador, prendendo quem ele queria, sem processo, sem nada. Tornou crime criticar a figura do Supremo Cabeça de Ovo e é isso aí, não pode mais falar nada dele. E agora, ele começou a recuar. Ele começou a fraquejar e essa história ainda tá longe de acabar. O Eli, porém, também faz uma leitura interessante dessa matéria da Folha que fala que o Moraes colocou um pé no freio. Ele destaca alguns trechos, ó. Depois dessa operação que aconteceu em fevereiro, que é uma etapa da investigação sobre a suposta tentativa de um golpe de Estado após a derrota do Bolsonaro pro Lula em 2022, não houveram medidas mais drásticas contra o ex-presidente. E aí o Eli pontua, do jeito que a Folha fala, fica parecendo que a apreensão do passaporte de um ex-presidente é pouca coisa. E que fevereiro passado não foi 3 meses atrás, mas 3 anos atrás. Não é vaca fria não, Folha. Tá bem quentinha ainda. E se faz parte de uma tentativa do juiz de provar uma tese na qual ele já acredita, e como juiz ele deveria ser agnóstico até o julgamento, mas ele atuar como promotor ao mesmo tempo já foi normalizado, isso só corrobora com a mensagem geral de abuso de poder, arbitrariedade e violação de garantias constitucionais que tem caracterizado o gabinete de Moraes. Só que o interessante de perceber nessa fala do Eli, que realmente a Folha escreve como se fizesse muito tempo já, né, que o Xandão não faz nenhuma ofensiva contra o bolsonarismo, mas na verdade foram movimentos recentes. Porém, isso também demonstra o quanto a gente conseguiu avançar nesse último mês, porque até pouquíssimo tempo atrás o Xandão continuava na ofensiva, continuava se excedendo e abusando do seu poder. Então, esses recuos continuam sendo sinais positivos. Ainda sobre o Luciano Hang, o caso bizarro que a gente viu agora há pouco, o Hugo Freitas fez uma observação interessante, porque o Luciano Hang deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. E aí, o Hugo Freitas perguntou por que o Luciano Hang pode falar pela imprensa, mas não pelas redes sociais. O ministro Moraes sempre tem o discurso de que o digital precisa ser tratado igual ao real, deixando implícito que hoje é tratado com mais leniência. Mas a sua prática é inversa, tanto que vários investigados puderam continuar publicando textos na imprensa tradicional enquanto eram censurados apenas nas redes sociais. Detalhe, a justificativa do ministro para censura é que os perfis em redes sociais são um instrumento do crime. Só que no caso de Luciano Hang, eu nunca nem ouvi alguém alegar que algum dia ele postou alguma coisa criminosa. Inclusive, ele foi censurado no famoso caso dos empresários do WhatsApp. E naquele caso ele nem sequer tinha publicado nenhuma mensagem no grupo do WhatsApp que tenha motivado a operação. Nem no WhatsApp apontaram alguma mensagem criminosa. E no entanto, caminha para completar 2 anos que ele está continuamente impedido de usar todas as redes sociais, supostamente para impedir que ele dê um golpe no 7 de setembro de 2022, 1 ano e 8 meses atrás, sendo que ele nem sequer falou em golpe. Aliás, até hoje não entendi o que ele fez. E como alguém muito bem comentou em resposta ao Hugo Freitas, ele foi bloqueado de forma perpétua por conversa em grupo de WhatsApp. Por isso que eu falei, é ridiculamente absurdo o caso do Luciano Hang. Definitivamente não é algo que a gente veria numa democracia saudável e pujante. Mas tem congressista americana que discorda, porque lá eles também têm os idiotas de esquerda que falam um monte de bobagens, como essa véia democrata aqui, que só falou besteira na audiência. O David Agape mesmo, também dos Twitter Files, apontou uma das inúmeras incoerências no discurso dela. Olha só, no final da audiência, a parlamentar Susan Wild fala sobre o impacto de oligarcas como Musk na
democracia brasileira. Preciso lembrar a senhora Wyde dos milhões despejados por organizações bilionárias internacionais como Open Society, Ford Foundation, Oak Foundation no Brasil. Esse dinheiro vai majoritariamente para organizações de esquerda e influencia decisões do judiciário brasileiro. Sabe quanto Musk já deu para organizações de direita no Brasil? 0. Essa arrombada, na verdade, é só uma censuradorazinha dos Estados Unidos. Então ela fala que não tá acontecendo nada demais aqui no Brasil, e sim, ela teve a cara de pau de falar que o Brasil é uma grande democracia, porque na verdade ela quer que aconteça a mesma coisa nos Estados Unidos. Ela quer que também censurem os discursos dos republicanos por lá. Sim, os canalhas esquerdistas são muito parecidos ao redor do mundo. Mas esse discurso bosta dela foi suficiente pra fazer os esquerdalhos do Twitter ficarem em êxtase, tipo, nossa, acabou com os bolsonaristas. Tipo o Antônio Tabet do Porta dos Fundos. Ele compartilhou o discurso dela, sem mostrar nenhum dos contrapontos que foram feitos, e disse: os bolsonaristas foram chorar as pitangas no Congresso americano e levaram 2 das maiores porradas que eu vi na vida. Tão embaixo, segue o fio. Cara, isso mostra como o Tabet é um ignorante político, porque o discurso das duas que ele colocou aqui foram patéticos. E, inclusive, as duas tentaram interpelar o Paulo Figueiredo e não conseguiram nada. Esse era um congresso para debater sobre a censura do Supremo Tribunal Federal. Sabe o que essas duas fizeram nas porradas incríveis? Simplesmente elas desviaram o assunto. Elas começaram a falar sobre a ditadura militar, elas começaram a falar sobre discursos do Bolsonaro de 30 anos atrás, supostamente para falar que o Bolsonaro não seria um democrata, como se isso validasse qualquer das atitudes do Xandão. Se for o caso de ficar pegando discurso de 30 anos atrás, o Lula tem vários falando que ele quer implementar o comunismo no Brasil. Então o próprio argumento usado por essa véia coroca aqui seria uma prova de que o Brasil é uma ditadura, porque o próprio Lula já falou também no passado que o plano dele era esse, transformar o Brasil num regime socialista, tipo como aconteceu em Cuba. E vale dizer que essa aqui, especialmente, a tal da Susan Wyde, não só foi muito bem respondida pelo Paulo Figueiredo, como ela foi realmente jantada pelo Chris Smith. Esse sim acabou totalmente com a tentativa dela de desviar o foco da questão principal levantada ali no Congresso. Esse é um resumo do que aconteceu. Eu diria que vale a pena você conferir e ir atrás desses trechos na íntegra também. Mas esse vídeo já tá gigante, então, como ainda tenho mais umas coisas pra mostrar pra vocês, pra atualizar toda essa situação, vamos seguir adiante. O resumão do que aconteceu no Congresso americano é esse. Agora, um outro ponto destacado foi o Space que o Mário Naufal realizou com o Bolsonaro pouco antes dessa audiência que a gente acabou de ver. E essa conversa com o Bolsonaro já começa de um jeito bizarro. Olha só, antes de conseguir conectar na conversa, o Bolsonaro tentou utilizar 3 contas diferentes no X, que foram todas bloqueadas. O acesso dele à internet foi bloqueado e ainda tiveram registros de vários ataques cibernéticos. O Mário Naufal também reportou isso aqui, ó. Suposto ataque cibernético massivo no Brasil enquanto estamos no X com o Bolsonaro. Alguns repórteres locais apontaram que neste momento, durante o nosso Space ao vivo com o ex-presidente brasileiro Bolsonaro, há supostamente um ataque cibernético massivo no Brasil. E o Kasper Sky mostrou esses ataques em tempo real aqui, ó. Então, para conseguir conectar no Space, o Bolsonaro teve que utilizar uma rede de internet da Starlink, do Elon Musk, e precisou logar numa conta do X que não era dele. E assim, sem muita justificativa. O Bolsonaro nem tá bloqueado nas redes sociais. Mas, depois de todo esse perrengue, finalmente conseguiram fazer essa ligação. Ah, vale destacar que o Bolsonaro entrou nessa chamada direto de um hospital. E também é digno de nota que, sobre isso, o próprio Elon Musk novamente voltou a se pronunciar falando: quer você concorde com o Bolsonaro ou não, o povo brasileiro tem o direito de ouvi-lo falar. Indignado que simplesmente estavam derrubando de todas as formas a participação do Bolsonaro nesse Space. E assim, a conversa foi enorme. Então eu vou precisar dar uma agilizada aqui para pontuar, né, destacar os principais tópicos que foram abordados. Essas chamadas do Mário, elas estão um pouco sensacionalistas. Geralmente as falas do Bolsonaro eram um pouco mais comedidas do que parecem por causa da chamada. Mas vamos lá. Presidente Bolsonaro fala que Biden não apoia a liberdade. E isso aqui é basicamente sobre a polêmica interferência do governo Biden nas eleições aqui do Brasil que favoreceram os excessos do Xandão, né? Também teve isso aqui, ó. Presidente Bolsonaro fala que a maioria dos juízes brasileiros corruptos são de esquerda. Na verdade, o Bolsonaro ele explicou que quem indica o ministro do Supremo é o presidente e que como a esquerda ficou vários anos no poder, basicamente quase todos os ministros possuem um viés mais à esquerda. O corruptos ficou por conta do Mário. E eles de fato são, né? Estão corrompendo o sistema,
Como a gente tá vendo, o STF simplesmente rasgou a nossa Constituição. Aqui o Eduardo Bolsonaro contou uma situação em que a polícia prendeu computadores do ex-presidente numa transmissão ao vivo. Esse é o famoso caso do computador da ABIN, né? Aqui, o Bolsonaro diz acreditar que Elon Musk apoia o Brasil porque pensa que o Brasil pode acabar caindo nas mãos dos comunistas, né? O que seria uma ameaça para os Estados Unidos. O que ele quer dizer com isso? A proximidade do Brasil, governado pelo Lula, com líderes comunistas, né? O Brasil hoje é mais próximo da China do que dos Estados Unidos. E essa aproximação do Brasil com os grupos comunistas ao redor do mundo, certamente não são algo positivo para os Estados Unidos. Isso não deveria preocupar só o Elon Musk, né? Deveria preocupar qualquer americano que não tenha tido o cérebro derretido. O que, como a gente viu, não é o caso dos democratas. Aqui é mais uma declaração do Bolsonaro, onde ele fala que o Biden colaborou com a esquerda no Brasil, que hoje é algo que já está bastante documentado, né? O Bolsonaro também falou da importância dessa ação no Congresso americano, que a gente acabou de ver. Essa aqui foi uma declaração interessante. O Bolsonaro falou também nesse Space que 2/3 dos brasileiros têm medo de falar o que passa na sua cabeça, né? O que tem na mente. E o Bolsonaro estava citando isso aqui. A Paraná Pesquisa realizou esse estudo, que a Veja compartilhou. A pesquisa aponta o medo dos brasileiros diante da censura das redes sociais. E o resultado foi exatamente esse. 61% dos brasileiros sentem medo de serem punidos por falar ou escrever o que pensam, enquanto apenas 32% sentem que podem falar ou escrever qualquer coisa que estão pensando. Inclusive é interessante, né? Porque a gente já viu também a diferença da esquerda para a direita no Brasil e basicamente era uma proporção parecida com essa. Então a gente sabe muito bem quem é que se sente livre para falar o que pensa e quem sente que não é, né? E aí o esquerdista vai falar assim, mas é claro, porque a direita só fala coisa, né, discurso de ódio, o que a direita fala é criminoso, então eles têm que ter medo mesmo. Não são os esquerdistas que falam que são a favor da tomada armada do poder, que defendem a ditadura do proletariado. A questão é, a esquerda se sente livre pra mentir, pra ameaçar, pra odiar, pra defender regimes tirânicos e que os regimes que mais mataram ao redor do mundo na história da humanidade, porque eles sabem que não vai acontecer nada com eles. Enquanto a direita tem medo de fazer qualquer comentário, porque sabe que se ousar criticar o governo Lula, a PF já pode estar batendo na porta. E aí você vai me falar que isso aqui não é um sinal claro de que não estamos numa democracia pujante. Que tipo de democracia tem esses números? Que democracia é essa? Onde mais da metade da população, 2/3 da população, tem medo de falar o que pensa. Esse estudo da Paraná Pesquisa, publicado ali, compartilhado, né, pela Veja, é só mais uma das tantas provas de que temos um gravíssimo problema de censura aqui no Brasil. O que me lembra de pedir um grande favor pra vocês, que é um voto lá na premiação do IBEST. Eu vou deixar o link ali na descrição. Você consegue votar uma vez no canal todo dia. Eu tive que deixar completamente essa votação de lado, porque, né, não tinha como não focar na questão aqui do Rio Grande do Sul nos últimos vídeos. Ficaria completamente fora de tom pedir voto. E por conta disso, o canal Tragicômico desceu bastante. A gente foi parar lá na 12ª posição. E assim, eu não quero ir pra 13ª. Não podemos chegar na 13ª. Então, olha, a gente pode até não ganhar, mas eu gostaria de passar esses esquerdistas, pô. Passar o Intercept, Carta Capital, Revista Fórum, Meteoro Brasil, pô. Vamos passar o Meteoro Brasil, Mídia Ninja. Essa é mais uma oportunidade de mostrar que nós somos muito maiores, muito mais engajados do que a esquerda. Então, fortalece aí deixando seu voto. E é isso, vamos voltar aqui para a cobertura. O Bolsonaro elogiou o Elon Musk várias vezes durante esse Space. Falou que atacar o Elon Musk é atacar a liberdade. Bolsonaro falou que chamou o Elon Musk de mito da liberdade de expressão e apoiou o discurso defendido pelo Elon Musk aí nos últimos dias. Olha, você não pode ter uma democracia se quiser banir empresas como Starlink ou X por causa de divergências. Você não pode ter uma verdadeira democracia ou uma sociedade livre dessa forma. O Eduardo Bolsonaro chegou a falar de uma reforma no judiciário brasileiro. Olha, temos que começar a falar mais de um plano claro para uma reforma no judiciário. Não é bom que alguém tenha esse tipo de poder para levar o país para essa situação. Talvez pelas mãos do Congresso americano veremos isso. Pela primeira vez na história poderemos ter um juiz da Suprema Corte que não consegue obter um visto americano e entrar nos Estados Unidos. Pois é, como a gente viu, realmente o Xandão corre risco de perder o visto americano. Fora a lei que está sendo desenvolvida e tudo que a gente já viu ao longo desse vídeo. Ah, essa aqui foi incrível também. Eles contaram a história da importunação da baleia e... assim, o que vocês acham? Os gringos simplesmente ficaram incrédulos, né? É sério que estão investigando o Bolsonaro até por importunar uma baleia? Só pra vocês terem ideia, a história da baleia virou meme lá fora também agora. Olha só, fizeram essa imagem com a legenda: ex-presidente brasileiro é suspeito de assediar uma baleia. As autoridades estão investigando um vídeo de um piloto de esqui a jato semelhante a Bolsonaro que se aproximou do mamífero marinho. Os sentimentos da baleia podem ter sido feridos ali, né, gente? Tadinha. Sim, essa é mais uma vergonha que agora se tornou internacional. Eles falaram que o foco da repressão de censura eram os conservadores. O
Bolsonaro defendeu o X como uma plataforma que dá uma chance para a liberdade de expressão. Falou que a censura não acontece da noite pro dia, as pessoas precisam se levantar e revidar. O Brasil pode recuperar a normalidade e que essa atenção internacional que o Brasil está recebendo também dá uma chance do Brasil voltar a ter liberdade, né? E durante o Space, depois que o Bolsonaro teve todo aquele problema para conseguir pelo menos logar para conversar com o Mário Naufal, a conversa foi derrubada no Brasil. Pois é, não dava mais para escutar a conversa se você estivesse acessando o X no Brasil, sem um VPN. E só pra constar, não foi só ao vivo, tá? Até hoje você não consegue escutar essa transmissão. Simplesmente bloquearam a conversa do Bolsonaro com o Mário Naufal no Brasil. Por quê? Porque isso aqui não é uma democracia, simples assim. Já durante a transmissão eles estranharam que começaram a receber muitas mensagens de contas brasileiras dizendo que não conseguiam escutar. Xandão realmente faz um ótimo trabalho provando que a gente não vive numa censura, né? Não vive uma ditadura que não tem liberdade de expressão nenhuma. O Bolsonaro falou que a censura brasileira é um perigo para os Estados Unidos e, de fato, essa é uma preocupação deles, porque como a gente está vendo, e inclusive essa audiência também mostrou isso, os democratas querem que aconteça a mesma coisa lá. Eles estão loucos para ter um Xandão para chamar de seu. Então, lógico que os Estados Unidos precisa ficar preocupado. Na verdade, o mundo inteiro precisa ficar preocupado com o que está acontecendo aqui, porque é o desejo da esquerda. Calar, censurar todo mundo que discorda das posições deles. E esse aqui foi o resumão que o Naufal fez da transmissão. Fala sobre censura e liberdade de expressão, fala sobre o medo do público, como a gente viu, a preocupação de que se tudo isso está acontecendo no Brasil, pode acabar acontecendo em qualquer lugar, e o motivo pelo qual o Elon Musk pode estar dando essa atenção especial ao Brasil, a importância da participação do Congresso americano nessa situação de censura aqui no Brasil também, um elogio ao X, que está trabalhando para combater, né, toda a censura promovida pelo nosso judiciário, e algumas explicações sobre como funciona essa censura, como o Biden acabou colaborando com tudo isso. Esses foram os principais pontos da conversa. Eles também falaram sobre a alta concentração de esquerdistas na mídia. 85% da mídia se identificando como esquerda e só 4% como direita. Bolsonaro palpitou sobre como resolver, falou que o trabalho a ser feito para equilibrar a perspectiva na mídia é o trabalho nas universidades. Precisamos começar por aí. E eu concordo com ele, em partes, porque realmente as faculdades, né, os cursos de comunicação são super enviosados e muito doutrinadores. A esquerda aparelhou tudo, né? Então por isso que eles controlam a mídia. E por isso que eles não se comunicam com o povo e por isso que a credibilidade do povo na extrema imprensa diminui dia após dia. E antes de encerrar, mais umas coisinhas interessantes. Olha só, graças ao trabalho incansável do consórcio de censura do Alexandre de Moraes, o Brasil foi posto nesse mapa das ditaduras e regimes instáveis que censuram aplicativos de mensagens e redes sociais. O Brasil já está em segundo lugar em restrições nas Américas, perdendo apenas para a Venezuela. Segundo um relatório da empresa de VPN Surfshark, em comunicação comigo por e-mail, a Venezuela impôs restrições a aplicativos de rede social e mensagens 32 vezes, com média de duração de 4,6 horas. O Brasil impôs 5 vezes, sendo 3 vezes o WhatsApp e 2 delas o Telegram, com média de duração de 32 horas. Mas não ousem falar em venezualização. Isso é histeria da extrema-direita, dizem. A gente avisou. Se o Lula for eleito, isso aqui vai virar uma Venezuela. Falaram que era exagero. Sinceramente, até eu achei que em alguma medida era exagero, mas isso aqui tá assustador. A gente realmente está disputando ali com a Venezuela. Parabéns aí, Xandão, grande feito. Essa consideração do Eli, eu já deixei essa parada há um bom tempo, que achei muito pontual, acabei não colocando em outros vídeos, então vou trazer aqui finalmente, ó. O termo milícia digital foi criado como uma alusão pejorativa aos apoiadores mais ferrenhos do Bolsonaro, na insinuação recorrente de que estariam ligados às milícias do Rio de Janeiro. O fato de ser usado escancaradamente pelo STF já é, em si, a prova da falta de igualdade de tratamento. É como se houvesse um inquérito das guerrilhas digitais que só investigasse gente de esquerda. Cara, foi muito preciso ele. Até o termo utilizado, né, milícias digitais, é um termo super esquerdista. Cadê o inquérito das guerrilhas digitais para investigar os perfis de esquerda, para censurar, para punir, para perseguir, para prender? Não tem, porque é uma perseguição política descarada. Porque o nosso STF é partidário, o nosso Supremo é político e atua a favor da esquerda. E ainda separei essa matéria aqui, que também não cabe para hoje, mas eu tô bem curioso para ler. Ó. Enquanto o STF bane discurso de ódio, facções divulgam crimes em rede social. É incrível, né? Como pro Supremo Tribunal Federal do Brasil, um cidadão de bem que faz críticas ao sistema é um criminoso muito mais perigoso para a sociedade do que facções criminosas, que de fato
utilizam as redes sociais livremente, divulgam crimes, planejam crimes, executam e aí ninguém faz nada. Aí a nossa justiça não funciona. Porque o grande problema do país, como a gente viu lá no começo, são o quê? São as fake news, são as desinformações. Não é como se o Brasil fosse um dos países mais violentos, com maior criminalidade do mundo. Olha, a gente tem que rir pra não chorar, viu? Enfim, agora vocês estão um pouco mais atualizados sobre a situação do caso Xandão. Ainda tem mais algumas coisas que ficaram de fora, mas com certeza também veremos mais movimentações sobre isso nos próximos dias. Então se inscreve no canal pra continuar acompanhando aqui a minha cobertura. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu. Mas